Mato Grosso, cujo nome ouvido à distância causa estranheza, é muito mais avançado a muitos respeitos do que eu poderia imaginar. Liberdade de culto é lei reconhecida e obedecida. Não tem havido perseguição. Muitos dos habitantes têm se mostrado enérgicos, mais do que os dos estados do leste. Estes têm vindo aqui com ideias e propósitos de vencer. Por muitas léguas em torno da capital é tudo cultivado. A Bíblia é bem distribuída na região. A porcentagem dos que sabem ler e escrever é muito maior do que em Goiás ou no sertão da Bahia. O interesse que demonstram por educação é maior. Tais circunstâncias levam-me à firme convicção de que Mato Grosso deveria ser ocupado primeiramente por nossa missão. Em 14 de outubro de 1913, chegava à capital de Mato Grosso o missionário presbiteriano Franklin Graham. A nação dava os seus primeiros passos sob o novo regime republicano de governo e vivia a conhecida República Café com Leite. O mundo sofria com a Primeira Guerra Mundial. O Brasil era presidido por Venceslau Braz e Mato Grosso governado por Joaquim Augusto da Costa Marques. Marechal Rondon fazia seu empreendimento da construção das linhas telegráficas e Franklin Graham fazia as primeiras impressões sobre Cuiabá. Em sua viagem de reconhecimento, o reverendo Franklin, missionário da Missão Norte-Americana Brasil Central, saiu de Ponte Nova, na Bahia, na primeira quinzena de março de 1913, numa viagem que durou aproximadamente 7 meses, passando por vilas, cidades, distritos, povoados e fazendas da Bahia, Goiás e Mato Grosso. Após breve estada em Cuiabá, segue sua viagem visitando outros locais como Rosário do Oeste, Diamantino, Barra do Bugres, Vila da Chapada, Fazenda do Buriti, Poconé e São Luís de Cáceres, chegando até São Roque, nas fronteiras do Brasil com a Bolívia. Deste incalculável esforço e empreendimento e com o apoio de João Dias, crente vindo do Ceará, que aqui residia desde 1899, começaram as primeiras atividades presbiterianas em Cuiabá. No dia 1º de novembro de 1914, são feitas as primeiras profissões de fé e é celebrada a Ceia do Senhor. No ano seguinte, 9 de julho de 1915, chegam a Cuiabá o reverendo Philip Landes e sua esposa Margarida. A partir de então, o trabalho de pregação do Evangelho se expande. Pregações são feitas em praça pública e o reverendo Landes passa a escrever periodicamente no jornal O Mato Grosso. Empreende viagens missionárias ao interior do estado, pregando o Evangelho, vendendo Bíblias e Novos Testamentos. Para colaborar com tão imensa tarefa, chegaram em 1919 a Cuiabá, enviados pela Missão Sul do Brasil, o reverendo Adão Martin e sua esposa Nete Martin, somando assim esforços ao trabalho que deveria ser realizado. Neste incansável espírito de trabalho e cooperação, a Igreja Presbiteriana de Cuiabá é organizada em 12 de outubro de 1920 e a pedra fundamental do templo lançada em 7 de setembro de 1921. Como resultado da visão missionária e da obra evangélica, em 7 de julho de 1924, iniciaram-se as aulas da Escola Evangélica do Buriti e em 16 de maio de 1925 é lançado o primeiro número do jornal A Pena Evangélica.
Neste período, o reverendo Landes já conduzia reuniões evangelistas em Rosário do Oeste. As primeiras profissões de fé se deram em 1917. A congregação se organizou como pessoa jurídica em 1929 e em 1938 organizou-se como igreja. O Brasil vivia um novo momento em sua recente história republicana e, após um breve período democrático, Getúlio Vargas chegava ao poder com grande apoio popular. O país passa a viver uma esfera política formatada pelo discurso populista, nacionalista e desenvolvimentista. Neste período temos também o maior conflito bélico da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, na qual o Brasil participou ativamente enviando os seus praças. Em termos nacionais, o Brasil vivia a sua marcha para o oeste, onde os espaços vagos e não civilizados precisavam ser ocupados. Com os alicerces lançados, a obra presbiteriana recebe do Seminário Presbiteriano do Sul, em 1933, o primeiro pastor presbiteriano brasileiro e também evangélico, o reverendo Augusto José de Araújo, para dar continuidade aos trabalhos, ficando como pastor da Igreja Presbiteriana de Cuiabá e assistindo os demais campos do estado até 1945. Como fruto destes esforços missionários, temos as igrejas de Poxoréu, Aquidauana, Guiratinga e Campo Grande. À medida que o estado de Mato Grosso crescia, a igreja se expandia. De Brasília se pode falar com as palavras felizes do cardeal arcebispo de São Paulo. Como a noiva do Brasil, a árvore da vida nacional plantada no Planalto Central. Brasília, um polo magnético em Goiás. O país, após 15 anos do governo Vargas, o Brasil revive um novo período democrático. É desse período também a construção de Brasília e o audacioso plano de Juscelino Kubitschek de fazer o país desenvolver 50 anos em 5. O país também passava a ser conhecido no mundo por conquistar os seus 2 primeiros títulos mundiais de futebol, em 58 e 62. Enquanto isso, o mundo passava a ser disputado por 2 blocos políticos e econômicos: o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo pela União Soviética, o que provoca os horrores da Guerra do Vietnã. Neste período, concomitante ao impulso nacional em direção ao centro-oeste brasileiro, o presbiterianismo continuava a crescer em Mato Grosso. Em 20 de dezembro de 1957, na Igreja Presbiteriana de Campo Grande, era criado o Presbitério de Cuiabá, com as igrejas de Cuiabá, Campo Grande, Aquidauana e Rosário Oeste. A partir daí, as igrejas presbiterianas do estado passam a serem jurisdicionadas diretamente pela Igreja Presbiteriana do Brasil e não mais pela Missão Presbiteriana Brasil Central. Era hora de começar a andar com as próprias pernas. A Igreja Presbiteriana do Brasil também se tornava centenária em 1959, sendo então uma das maiores denominações do país e responsável até então pelo grande esforço e trabalho evangelístico em solo pátrio. E atenção, atenção, ouvintes! O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. Após a renúncia de Jânio Quadros, em 1964, os militares tomam o poder no país. Apesar da repressão, o país viveu um dos seus períodos mais intensos em termos culturais e políticos. O governo militar continuava com